Há 3 filmes do Jacques Becker, um diretor francês que morreu prematuramente com 50 e poucos anos, em 1960, quando ele estava chegando ao auge, assim. Há 3 filmes dele que eu chamo informalmente de trilogia dos jovens artistas. E são 3 filmes assim bastante importantes para mim. Eu adoro cada um dos 3. Um desses filmes é sobre o Modigliani, que é um dos últimos filmes que ele fez. É um filme interessante porque é sobre a história trágica desse grande artista, dos traços, vamos dizer assim, garagistas, né, dos traços lo-fi, que era o Modigliani, e que morre também prematuramente aos 30 e poucos anos de uma doença, uma meningite que ele contraiu perambulando pelos becos e tomando frio, tomando neve na cara e morando na rua e tal. E é um filme de certa forma profético, porque ele profetiza de certa maneira a morte do Modigliani, ao mesmo tempo que profetiza a morte do próprio diretor e do ator principal que faz o Modigliani, que também morreu prematuramente aos 35 anos no ano seguinte ao filme. E morreu de uma infecção no fígado, um câncer no fígado, que o acometeu de forma fulminante, né? Tem o outro filme que é o Rendezvous em julho, né? O Rendezvous em July, que seria assim o título em inglês, que é outro filme fascinante sobre um grupo de jovens que fazem teatro, mas também expedições antropológicas e filmes antropológicos, e o principal deles, o principal ator é o Jean Guelin, que foi inclusive um cara que foi namorado da Danusa Leão nos anos 50, um pouco depois ali, com que a Danusa Leão confessa ter usado heroína. E o Jean Guelin, ele é um antropólogo cineasta que quer ir para o Congo filmar as pessoas do Congo e fazer um filme financiado pelo Ministério da Cultura ali, e tem os amigos dele que fazem teatro. E tem um outro filme com o Jean Guelin, que acho que é talvez o meu favorito, que é o Eduardo e Caroline, Eduardo e Caroline, acho que é o Vivamos Hoje, alguma coisa assim, em que ele faz um grande pianista um pouco burro, assim, um cara retrógrado e sem grande tato, mas espetacular tocando. E ele é casado com uma moça que vem de uma família mais aristocrática, e essa moça tem conflitos ali com ele em relação ao ser e existir. Esses 2 filmes, né, que eu falei por último, o Rendezvous em July e o Eduardo e Caroline, eu gosto, assim, particularmente deles. O Modigliani talvez seja o clássico final do Jacques Becker, talvez o filme mais famoso dele, né? E esses 2 filmes, né, são um pouco menos vistos, né? O Rendezvous em July, o Juillet, eu não sei falar francês, mal sei falar inglês, e o Eduardo e Caroline são menos vistos. Nesses 2 filmes, eu acho que a construção de uma ideia básica, né, na engenharia do filme, que é o que vai acontecer aqui. Nós somos apresentados aqueles meios, né? Tem o jazz do submundo no Rendezvous em July, é maravilhoso. São dos takes mais bonitos em clubes de jazz já filmados até hoje. E no Eduardo e Caroline, eles estão num apartamento meio Barra Funda de Paris ali naquela época, e eles estão se preparando para uma festa. E se você não lê a sinopse,
você é apresentado, você é jogado à atmosfera desse filme e sente que um fator importante da construção do filme é esse enigma, essa interrogação que os filmes vão apresentando, os filmes vão sugerindo, né? O que está acontecendo aqui, o que vai acontecer aqui. E eu acho que os filmes são essa jornada, né, de presenciar a resposta do o que vai acontecer aqui, o que está acontecendo aqui. Eu acho que esse é o grande barato desses dois filmes. E na verdade é a simples acho que nos dois filmes, né, o Jacques Becker, os seus roteiristas ali, né, eles nos colocam nesse lugar nesses apartamentos e nesses teatros de ensaio e nesses clubes de jazz. Eles nos colocam ali com essa disposição de nos apresentar alguma coisa do tipo, bom, é agora que a vida está acontecendo, né? É filmar e agora a vida está acontecendo, e agora a vida vai acontecer, e agora coisas vão se delinear aqui para nos apresentar, né, possibilidades da vida artística de um determinado grupo de pessoas num determinado tempo, num determinado lugar. E os conflitos dessas pessoas com seus pais de outra geração. Eu acho que os filmes, então, eles têm esse fator de construção, né? O que vai acontecer aqui, o que está acontecendo aqui, né? E nos convidando a acompanhar, né, a trajetória desses enigmas, desses pequenos enigmas. E são enigmas no mundo da arte e o seu conflito com o mundo da burguesia, com o mundo do ter, do possuir, do acumular. No caso do Vivamos Hoje, do Eduardo Carolini, eles têm que ir para uma festa, que é uma festa do tio rico da Carolina, e ele vai se apresentar no piano. A gente descobre então que o filme é isso. O filme começa num apartamento, em portas fechadas, ele vai para uma festa. Então, o grande lance dele é nos aprofundar, é nos permitir o aprofundamento, primeiro no mundo do apartamento, depois no mundo da festa, com seus enfeites e futilidades burguesas, e com sua maneira de banalizar a experiência humana, a experiência musical, a experiência artística, por meio dessa estética burguesa da banalização de todas as coisas pela hegemonia das aparências, né? Quer dizer, as pessoas estão ali apreciando, de fato conseguem apreciar a música, mas elas não conseguem apreciar a contradição, o erro, aquilo que foge de uma ideia, de um simbolismo de grande música, de grande elite sendo apresentada. Mas enfim, isso não é, acho que não é esse o lance, não é esse o lance do filme. E em relação ao Rendezvous em July, há essa cena do jazz e há esse antropólogo que na verdade é um cineasta, e seus amigos vagabundos que são de diferentes subclasses da burguesia, que querem viajar para o Congo e fazer um filme ali, e a pressão dos pais que querem que esses jovens ganhem dinheiro e se tornem alguma coisa. E aí a gente pensa no filme do Modigliani, que se passa, né, 30 anos antes disso. Modigliani é um artista de rua, basicamente, que não consegue se sustentar direito com a sua arte, e ninguém entende a arte dele.
Isso é um pouco depois da Primeira Guerra. Então talvez o que haja é a ideia de que os pais desses jovens que existem no Rendezvous em July e no Eduardo e Caroline são ex-jovens, né, da época da Primeira Guerra e do pós-Primeira Guerra, que embarcam, né, nessa ideia empreendedora da reconstrução da cidade da Europa, da França, e não querem que seus filhos sejam vagabundos artistas, mas ao mesmo tempo os filhos vagabundos artistas, eles encontram nesses dois filmes, o Eduardo e Caroline e no Rendezvous em July, uma forma de tentar conciliar esse desejo empreendedor, esse desejo de prosperidade dos pais com sua verdade artística, com a sua legitimidade criativa. Então, eles vão atrás de maneiras de fazer com que aquela arte progrida, prospere e os permita algum meio de vida, né? No Modigliani não, o Modigliani era um completo porra louca, digamos assim, e ele nem se preocupa, ele até gostaria de ter riquezas e tudo mais, mas ele coloca a arte acima de tudo, ele não vai procurar uma maneira de sustentar. Para ele, a maneira de viver é fazer aquela arte, a única maneira de viver. E talvez a ideia de que depois da guerra não valesse, ele viu ali o mundo se decompondo, o mundo se sugerindo seu final. Nisso surgem as revoluções, como a da Rússia, e surge também talvez uma ideia de que não vale mais a pena fazer nada além da grande arte, que significa algo muito grande para ele mesmo, né? O pragmatismo dos pais no filme, no Eduardo e Caroline, no Rendezvous em July, é um pragmatismo de quem viu o mundo se decompondo. E o antipragmatismo do Modigliani é um antipragmatismo de quem viu o mundo se decompondo. Da mesma forma. Eu creio que nesse mundo do Modigliani, no mundo mostrado no filme, há uma ideia, talvez, de que a arte que não conceba, não proponha uma visão pragmática do mundo, ou seja, uma visão de reconstrução pragmática e de restauração das bases do capital que foram de certa forma ameaçadas por aquela Primeira Guerra, uma arte que não corresponda a isso não seria uma arte plausível, uma arte aceitável. E talvez ele chegue com esse choque ultramodernista para inventar o outro mundo, inventar o próximo mundo, que na verdade é a verdadeira reconstrução. E é uma reconstrução, uma ideia de reconstrução, da qual os personagens desses outros dois filmes, que se passam 30 anos depois, acabam se aproveitando, né? Porque já há uma margem, um espaço de manobra para uma arte diferente ali no mundo desses outros personagens, uma margem possibilitada exatamente pelo esforço heróico, antipragmático de personagens como Modigliani. Então ali o jazz é normalizado, o cinema experimental antropológico é normalizado, e os pais só querem que os filhos consigam ter um certo sustento para não serem parasitas e mal vistos pela sociedade. E os filhos também acabam incorporando essa ideia de que tem que construir alguma coisa, digamos, viável para sobreviver, mas ao mesmo tempo eles vão até o fim com a crença de fazer alguma coisa que seja pessoal, que seja deles, de alguma maneira seguindo os passos do Modigliani e equalizando esse trajeto, equalizando essa vontade com a vontade dos pais também. Mas os filmes não, eu estou falando coisas à parte, assim. Os filmes eles mostram, na verdade, o trajeto na rua das pessoas. É o trajeto na rua
dos artistas no Rendezvous in July, o trajeto não na rua, mas entre as casas, entre o apartamento da Barra Funda e a mansão, no Eduardo e Caroline. Aliás, é um filme bastante interessante tecnicamente, porque ele se dá em 2 cenários ultra delimitados e ele se dá assim com uma habilidade nos movimentos e com uma respiração bastante segura, passeando apenas em 2 ambientes. Ele se dá num ritmo bastante seguro de si, bastante envolvente, apenas em 2 ambientes, e é o passeio também pelas ruas, no filme do Modigliani, que é e pelos bares, né? A tonalidade, né, esse passeio, o tom o tom, o espírito dos filmes, né, e da construção imagética desses filmes. Mas eu acho que nos 3 acontece essa grande outra construção, essa grande articulação de sentidos em torno da ideia que eu já citei aqui, o que é agora, o que vai acontecer agora. E essa interrogação, esse enigma que nos conduz pelos filmes, nos envolve nos filmes, seja nos ambientes fechados, delimitados e minimalistas, de certa forma, não que a mansão seja minimalista, ela é ultra burguesa, mas o caminho entre o apartamento e a mansão é em si um caminho minimalista. Seja na rua. Essa articulação o que vai acontecer agora, o que é a vida agora, o que pode nos apresentar a vida, contaminando de certa forma, penetrando, né, sendo absorvida, né, interiormente em nas entranhas de cada um desses 3 filmes. Há essa seiva em comum nos 3 filmes, a articulação do que é a vida agora, o que está acontecendo agora. Tanto é que no filme do Modigliani, de alguma maneira, em algum momento do filme, a gente espera, por causa das coisas que o Modigliani faz e por causa da arte dele, por causa do encontro dele com o amor de uma mulher, da vida dele ali, do amor de uma jovem que o segue, que ele era um cara perdido, ele conhece essa moça, ela começa a dar uma certa ordem à vida dele, e aí você pensa, em certo momento do filme, a gente sabe que o Modigliani morreu com 35 anos, né? E é um filme biográfico, é um filme semi-biográfico. Mas em algum momento, né, nesse diapasão do que vai acontecer agora, o que é a vida agora, o que vai nos apresentar a vida e o filme agora, nesse diapasão, em algum momento a gente pensa, pô, será que o Modigliani morreu mesmo? Será que não pode mudar o fim? Será que não vai acontecer alguma coisa com ele e com eles dois, além dessa morte? Será que não é outra coisa que vai... Será que o mundo não vai mudar depois desse filme? Será que a história não vai mudar depois desse filme, através do que esse filme está mostrando, articulando? Então é isso que é legal nesses filmes, porque parece que está tudo em suspenso e num caminho para algum lugar. Tudo em suspenso e sendo construído com uma destinação que a gente não sabe ao certo, mas passa pelos lugares, passa pelas casas, pelas mansões, mas a gente não sabe qual vai ser o desfecho, a gente não sabe qual é o lugar final. É esse o espírito, essa é a seiva invisível que perpassa, atravessa, que nutre esses 3 filmes. É o que há de invisível, é o que há de imaterial no material nesses 3 filmes. Talvez a ideia de que juventude
artísticas, aquelas juventudes artísticas, aqueles ímpetos juvenis artísticos podem criar qualquer coisa no mundo, a ponto até de reescrever a história do mundo, a história de pequenos mundos e pequenos mundos habitados por eles e pequenos lugares habitados por eles. Acho que é um pouco isso que fica nesses filmes. A música do Eduard, né, do Daniel Guelano, o Eduardo Caroline, pode não ser um exemplo de força reconstrutora do mundo. No entanto, a postura dele, negociando, mas ao mesmo tempo ameaçando, desafiando um pragmatismo atolado, um pragmatismo burguês castrador, atolado, né? Um pragmatismo burguês fútil, embolorado, é a maneira que ele tem, é uma maneira de criar choque, né? De criar uma espécie de música de construção de mundo, digamos, de participar da dialética dos choques e recuos, típica da construção do mundo. Essa postura dele, ainda que a música não seja exatamente isso, né? A postura desafiante do caráter pragmático, né? É um evento sísmico de pequena reconstrução do mundo. Ou apenas um jeito dele ser, e o filme se esforça em mostrar. Afinal, essa é uma outra leitura possível. O filme se esforça, se empenha em mostrar como essas pessoas vivem ali num certo tempo. Também é um pouco isso, né? É o documento de vidas que, na verdade, são algumas inesquecíveis, como o do Modigliani, mas passou perto de ser esquecível, né? Quem sabe tenha sido só o acaso que tenha levado ele à fama, mas em geral também é um documento de vidas esquecíveis, de vidas que estavam ali, né, simplesmente. De qualquer forma, esses filmes do Jacques Becker são testamento de uma fissura entre o espírito de existir e, portanto, criar e ver no que vai dar, assim, versus o que é perniciosamente talvez adoecidamente pragmático, né? Incluindo as relações de poder e influência entre os próprios personagens, né? Entre os próprios atores no filme do Rendezvous em July, por exemplo, que são atores de teatro tentando alguma ascensão. São pouco filmes esses do Jacques Becker que expõem, operam a visão sobre o mundo sendo reconstruído em seus tecidos por essa dinâmica dos choques. E de certa forma são os filmes sendo construídos e reconstruídos a cada compasso pelos choques que vão acontecendo, pelos pequenos microchoques que vão acontecendo no interior dos filmes. Esse é o grande lance, o grande barato desses filmes. E são filmes um pouco sobre também a engenharia das profecias, assim, o que a engenharia interna às profecias, né, as profecias da arte, do mundo sendo construído em seus tecidos. É um pouco as profecias ditando o ritmo do mundo e, em contradição, a não profecia, a não presença de profecia, ou o grande enigma, como o grande barato da construção de um filme, né? O grande enigma como a linguagem, né, prometida para o cinema, para o filme e introjetada, né, na construção de um filme. Mas é isso também. O filme, esses três filmes, inclusive do Modigliani, né, de forma assim até contraintuitiva, né?
quando a gente pensa no Modigliani, também são sobre jovens comuns, né, da arte, vivendo suas vidas e sendo esquecidos, e podendo ser esquecidos logo depois, vivendo seus respectivos tempos e sendo esquecidos nos próximos tempos. Alguns desses jovens perfeitamente comuns e esquecíveis, vivendo ali. É um pouco também o percurso dessa documentação. Então eu gostaria que vocês assistissem esses filmes, eu estou compartilhando eles aí através de links.